primeiro ponto que eu gosto de deixar bem claro é que criança e adolescente não cometem crimes. Aí alguém vai falar assim, mas e o adolescente de 14 anos que matou alguém? Matar não é crime? Não, matar é crime. Porém, quando a gente fala em crime, a gente está falando de criminalidade, a gente está falando tudo ligado à questão de imputabilidade, maioridade penal, 18 anos. 18 anos não é mais criança, não é mais adolescente. E aí? Então, a gente trata o quê? Os atos cometidos como atos infracionais, análogos a crime. Ou seja, um ato infracional análogo a um crime de homicídio. Ou seja, basicamente o que eu quero dizer é, o adolescente matou alguém. Se dá um nome muito maior para uma situação que, de fato, realmente matou, mas se a gente falar que o adolescente cometeu um crime, isso é errado. Quando uma criança comete um ato infracional, temos algumas formas de lidar com isso, no sentido de que não necessariamente uma punição, mas uma forma de afastar essa criança desse meio, tá? Vamos supor, a gente tá ali na rua, a gente viu uma criança, uma autoridade policial, por exemplo, viu uma criança tentando praticar um furto. Tentando praticar. Tá? Quais são as medidas tomadas nesse momento? Em primeiro momento, seria uma orientação da criança, um acompanhamento, inclusive que pode ser temporário, ou seja, essa criança ela pode ser acompanhada por uma equipe, e essa equipe multidisciplinar vai envolver psicólogos, psicopedagogos, que vão acompanhar essa criança para primeiro tentar entender por que essa criança está na rua, está tentando cometer um furto. Ela está passando alguma dificuldade em casa? Como é o ambiente familiar que ela tem? Aí se faz o encaminhamento daquela criança aos pais ou responsáveis, mediante um termo de responsabilidade. Ou seja, olha, seu filho foi visto na rua aqui, ele estava tentando cometer um furto, nós trouxemos ele para casa, vocês assinam esse termo de responsabilidade, que estão cientes e tudo mais. A gente também lida com a questão de, por exemplo, de inclusão da criança num programa comunitário de auxílio à família, à própria criança ou adolescente. Normalmente, esse programa pode ser realizado no CRAS, no CREAS, dependendo da necessidade, dependendo da cidade de onde essa criança fique. Em alguns casos, é requisitado um acompanhamento, igual eu falei, da equipe multidisciplinar, ela vai envolver acompanhamento psiquiátrico, psicológico, podendo ser em ambiente ambulatorial, ou seja, marco o dia, eu vou lá, faço a consulta com o psicólogo, faço a consulta com o psiquiatra, vou para casa, ou em ambiente hospitalar. Se tiver necessidade dessa criança ficar internada num ambiente hospitalar de meio psiquiátrico, ela é amparada para isso. Casos tristes, como crianças que são dependentes químicas, elas são encaminhadas, tá, a programas para fazer com que elas lidem com esse vício. Mas, mesmo com esse acompanhamento, se percebe que não houve uma melhora com essa criança, ela pode ser acolhida numa instituição. E ela pode também ser inclusa num programa de acompanhamento familiar, ficar numa família temporária, por exemplo. E depois de um processo, que é um processo judicial, um processo demorado, a gente chama que é um processo que envolve a destituição do poder familiar. Ou seja, há muito tempo atrás, nem tanto na verdade, mas até uns 15 anos atrás, nós tínhamos a expressão pátrio poder. Ou seja, o poder da família exercido pelo pai, pela figura do homem. Bom, nós temos tantas, mas tantas pessoas hoje que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, que sequer foram registrados com o nome do pai. Como que a gente vai falar que o pai exerce poder na família, onde nós temos muitas mães solos? E aí o entendimento foi mudando, os nossos legisladores foram percebendo, de certo modo, que se tratava de uma expressão
não só de cunho machista, mas uma coisa que não representava as famílias no geral. E aí mudou-se essa expressão para poder familiar, ou seja, quem exerce o poder dentro da casa não é o pai, é a família. A destituição do poder familiar nada mais é do que tirar o poder que a família exerce sobre esse menor, e aí, uma vez que se tira esse poder, se consegue retirar o nome do pai ou da mãe da certidão de nascimento da criança, como desvinculando essa criança aos pais, encaminhar essa criança para adoção. Uma criança só pode ser adotada uma vez que acontece essa destituição.